Recebi uma informação agora, surgiu um rastro de onça ainda sobre o Cruzeiro. Eu vou falar agora. Surgiu um rastro de onça de que o volante Wallace... E aí, tem reforço chegando no Cruzeiro ou não tem? Vamos ver o que o Pedrinho falou lá. O programa é Os Donos da Bola aí, da Band Minas, né? Enfim, se inscreva lá também, dá moral pros caras. Vamos acompanhar aqui o que aconteceu neste programa. O Pedro Lourenço aí de SAF para SAF falando sobre a busca do Cruzeiro por reforços. Veja aí. O Jardim tá querendo aí mais um zagueiro e mais 2 extremos, mas é um jogador pontual. Nós temos um plantel excelente, nós estamos com um grupo muito bom, é só mesmo pontuais mesmo. Tá aí, valor. 2 extremos, pontuais, ou seja, não descartem de outras posições, né? Um bom negócio sempre bem-vindo. E o zagueiro, que segundo o que me consta de informação, o Pedrinho está tratando exatamente com o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. É direto, de presida para presida. Mas está em outras frentes também, viu, HG? Cruzeiro, até por conta do trabalho agora do departamento de scout, que é liderado pelo Joaquim. Então, assim, dentro daquilo que a gente vinha falando também, né? O zagueiro canhoto com maior capacidade de construção, pelo menos um jogador de ponta, um extremo, né? Eu entendo que o Cruzeiro precisa realmente de 2. E o que busca o Cruzeiro é que um desses jogadores seja, de fato, aquele jogador para fazer uma diferença, né? Aquele jogador que seja capaz de entrar em uma partida e fazer uma jogada individual que desequilibre um adversário muito fechado. Agora, muito importante que, diferente do ano passado, a forma como o Cruzeiro vai lidar com isso, aí, é claro, tem a ver com o técnico Leonardo Jardim. O ano passado, os reforços que chegaram em um número maior, evidentemente, foram 7. O Cássio, o Jonathan Jesus, Peralta, Matheus Henrique, o Wallace, Lautaro e Caio Jorge. Naquela oportunidade, houve um clamor muito grande por parte do torcedor, até internamente no Cruzeiro mesmo, de que esses reforços têm que jogar, parte da imprensa também. Esses caras têm que jogar logo, esses caras têm que jogar. Hoje, esses jogadores que vierem a compor, a fazer parte do Cruzeiro, ainda que tenham muita qualidade, vão ter que realmente se encaixar num processo de um time que existe hoje. Existe um time do Cruzeiro pronto, que o Leonardo Jardim conseguiu, a duras penas, conseguir formar. Demorou exatos 2 meses para formar esse time, a custos de afastar jogadores, de colocar jogadores que, na visão de muitos, não deveriam jamais estar no banco de reservas com o time do Cruzeiro em 2025, e isso passou também pelo processo. Então, ele, Jardim, nesse aspecto, a gente não deve ver esse clamor, pelo menos da parte interna do clube, vai lidar com as peças que vão chegar da seguinte maneira: existe um time, você vai ter as suas oportunidades conforme o seu desempenho. É curioso, né? Porque isso é o básico no futebol, mas o ano passado o Cruzeiro atropelou isso muito, né? Não, os reforços da janela tem que jogar, tem que jogar. Não tem que jogar. Tem que jogar à medida em que eles forem tendo oportunidade, desempenharem bem o futebol, criarem a necessidade. Entrou 20 minutos, opa, esse cara já tem que entrar no próximo jogo 45. Até que o desempenho desses jogadores em campo diga pro Jardim e pra sua comissão técnica: esse jogador merece uma oportunidade de iniciar como titular a próxima partida. Ô, Valor, e um processo, você falou a palavra processo aí algumas vezes, um processo corajoso que foi feito no Cruzeiro. O processo, eu sempre gosto de lembrar desse tema quando a gente vai falar desse novo Cruzeiro. É o processo que aconteceu depois do jogo contra o Muxuquiruna e vem o jogo contra o São Paulo. Quando muitos torcedores, quando viram aquela escalação, pegaram e falaram assim: gente, o português enlouqueceu. Deu a louca no português, o português tá caçando sarna para se coçar. E não foi isso que a gente viu. A gente viu um Cruzeiro sendo moldado com a coragem que o Leonardo Jardim teve naquele momento, para pegar e colocar jogadores que vieram com a marca, né? Com o carimbo do selecionado, né? O carimbo de Gabigol, o carimbo de Dudu, o carimbo de jogadores importantes no cenário nacional, e que o Leonardo Jardim simplesmente pegou e falou assim: não, eu preciso que eles fiquem fora nesse momento, que eu vou acertar o time aqui. E o time foi sendo acertado. A coragem de pegar e bancar o Lucas Silva, porque tudo isso passa pela coragem do processo. O Christian, muita gente já pegava e falava assim: esse aí não era o Christian do Atlético Paranaense não, hein? Eu vi o Christian jogando bem mais. Não era, né? Cadê o Christian? E ele apareceu. O Eduardo chegou assim, simplesmente acabou o Campeonato Mineiro pro Cruzeiro, já peguei e falei assim: devolve esse Eduardo aí, porque aqui não vai render. E ele já rendeu jogando jogos importantes pelo Cruzeiro em diferentes posições. Então foi um processo da coragem. E o Cruzeiro, do Leonardo Jardim, tem entregado isso na temporada. Só uma coisa, eu acho curioso com a forma como o Pedrinho mudou o discurso. Eu falei isso na rádio, eu reitero aqui. Pra mim, o Pedrinho mudou o discurso de abril pra cá. E eu acho que os resultados que o técnico Léo Jardim conseguiu pelo Cruzeiro influenciaram nessa mudança de discurso do Pedrinho. Porque lá atrás, em agosto desse ano, fevereiro desse ano, quando ele teve... abril desse ano, fevereiro desse ano, quando ele esteve aqui, ele fala sobre essas situações e ele trata como o Cruzeiro cometeu muitos erros no mercado. E aí a gente olha pra agora, o grupo é excelente. Ele não cita os erros que o Cruzeiro teria cometido nas contratações no mercado. Então, assim, eu acho que o grupo sempre foi muito bom, eu acho que o Pedrinho se precipitou lá atrás. Eu gosto do trabalho do Pedrinho, acho que é um baita gestor e acho que vai mostrar isso ao longo do tempo no Cruzeiro. Ele tem o jeito dele, né, meio sincericida, mas eu acho que isso vai fazer com que ele consiga êxito no Cruzeiro. Mas o ponto importante aí eu acho que o Pedrinho se precipitou lá atrás ao avaliar esse grupo. E hoje, a gente consegue enxergar que o Cruzeiro tem um baita de um elenco. Eu prefiro só dizer o seguinte, pois não, pode falar. Não, é porque virou uma confusão aqui. Eu acho que todo mundo entrou no meio, mas em cima disso que o Thiago falou, eu acho que foi... impressão minha. Eu acho que quando ele fala de contratações, eu acho que ele fala de um modo geral do que acontecia no Cruzeiro. Eu até acho que ele fala
pela parte administrativa. Dele, do Alexandre, de um contexto geral, da contratação do próprio Fernando Diniz. Até porque o trabalho do Alexandre não era só contratar. Isso, não era isso. Eu acho que era maior. Gestão. Tá? Eu acho que era uma gestão. Aí era criticar o trabalho do Alexandre. Então, O trabalho do Alexandre foi ruim na gestão de elenco. Eu acho que foi. Eu acho que não foi bom. Mas nas contratações foi bom. Eu pegando só o recorte do que você falou do Pedrinho, não, mas o Pedrinho tá sendo incoerente com que ela que falou uma coisa e ele agora tá falando outra. Eu acho que ele não tá elogiando, falando assim, não, o nosso elenco é muito bom e é isso. Eu acho que ele acreditava que o elenco fosse bom naquele período, mas eu acho que aconteceram erros que não mostraram esse valor desse elenco. Por exemplo, a contratação do Fernando Diniz. Acho que a manutenção, não a contratação. A contratação também era errada. O valor, não sei se você vai lembrar os números de cabeça, mas o Fernando Diniz chega para fazer o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Os números de vitórias são baixíssimos. Os números de rendimento, de qualidade do gramado, são baixíssimos. Então eu acho que quando você... Porque todo mundo vai pagar e vai ser punido por contratar o Fernando Diniz em um meio de temporada. E o Cruzeiro contrata o Fernando Diniz em setembro, agosto? 20 de setembro. 20 de setembro. Fernando Diniz Cara, venceu 3 jogos no Cruzeiro. 3 jogos? 2 pelo Brasileiro, venceu contra o Criciúma, contra o Juventude e venceu o Lanús na semifinal na Argentina. Então eu acho que o erro maior, quando o Pedrinho fala de erros, é o Fernando Diniz, cara. Eu acho que ele tá metendo dedo, só quando ele falou aqui, sentado do meu lado aqui mesmo, dos erros, o principal é o Fernando Diniz. Eu acho que não é nem tanto pela contratação, mas pela manutenção. Eu também acho a manutenção pior do que a contratação. Ô Everton, a contratação é um erro. Contratar o Fernando Diniz em setembro é um erro. E a gente viu isso. Os números que o Ronaldo acabou de passar. 3 vitórias. Não, mas eu acho que quando ele lamenta mais pela manutenção, que inclusive partiu dele. Também. Né? Foi ele que bancou. Também. Né? Porque havia ele que teve a reunião com o Diniz. Sim, havia naquele momento uma conversa pra, enfim, retirá-lo. E ele disse, não, ele vai permanecer, vamos seguir e tal. E aí ele mesmo arrependeu. E tá tudo certo. A gente faz algumas escolhas, daqui a pouco o Valuzeiro vai falar, a gente faz algumas escolhas na vida que a gente agora as outras a gente só acerta. Essa aqui. Só dizer que pra mim o discurso do Pedro tá alinhado com aquilo que aconteceu no Cruzeiro nos últimos 2 meses. Não faria sentido a gente falar daquilo que aconteceu no Cruzeiro e ele continuar avaliando o Cruzeiro. O próprio Jardim já disse em algumas entrevistas coletivas que é muito mais fácil era muito mais fácil trazer jogadores, dizer quem poderia jogar no Cruzeiro há 2 meses atrás do que agora. Um time que está encaixado, obviamente não é um time perfeito, longe disso, nenhuma equipe no futebol mundial é perfeita, mas depois que ele armou uma equipe, o Cruzeiro funciona, é muito mais difícil trazer jogadores. Não sou a favor do que fez o Pedro Lourenço com relação à crítica do trabalho do Alexandre Matos publicamente, porque tem uma opinião que qualquer mandatário de qualquer equipe, determinadas coisas devem circular internamente. Agora, isso tudo que aconteceu, a gente tem que lembrar que a estrutura de futebol no Cruzeiro, o pensamento, hoje o jogador vem pro Cruzeiro, ele tem que passar pelo scout, que troca ideia com o Leonardo Jardim, que troca ideia com o Joaquim, e não simplesmente por afinidade de qualquer trabalho anterior que tenha sido feito, ou muito menos boa relação com empresários. Os processos mudaram. Isso não quer dizer que o Cruzeiro não vai cometer mais nenhum tipo de erro daqui pra frente quando for fazer futebol. Então, assim, este momento bom também, temos que lembrar ao torcedor, não apaga as falhas que aconteceram. Mas da mesma forma que a gente pondera, ninguém só erra, ninguém só acerta, então cada coisa a gente precisa de fazer determinada leitura no devido momento. Tá cada vez mais nítido, HG, que todo mundo, incluindo o nosso querido Não, Thiago... pera. Câmera, por favor, Bisquilo. Fecha nesse rostinho lindo aqui, que tá na televisão por causa do rostinho lindo. Tá cada vez mais nítido, pra você de casa, pro HG, pra mim, pro Eltinho, pro Galante, que todo mundo, incluindo nosso querido Thiago Valu, que é o aniversariante da semana, Acho que era do dia. é resultadista. Pedrinho, Jardim, Valu, eu, você, torcedor, o HG, o Breno, o Elton, todos nós somos resultadistas. O início do discurso do Valu aqui, falando sobre o Pedrinho, que ele entende, o momento é diferente, o Cruzeiro tá ganhando agora, vive um bom momento, é de um resultadista nato. Muito feliz em ter você no time. Eu vou pegar na sua mão, mas eu não faço parte do seu time, Thiago. Muito feliz Desculpa, por ter nem você de no amigos time. e nem de opinião. Muito aliás. feliz por ter você Então você no foi no time. churrasco sábado e ser inimigo dele? Não, não é inimigo. Você não Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Mas Eu você é escolho dele. dele. Oi? Ele é meu amigo. Eu Colega escolho de o trabalho. trabalho. Oi? Eu Colega de escolho trabalho. ele, eu escolho dele. Você vira, viu, Tim? Tá conversando com alguém. Se você assim, o cara, oi, tempo pra pensar. Olha lá, cachorrão olha lá. E eu vou dizer que é colega de trabalho mesmo, porque eu vi a lista lá de aniversário, de convidado do aniversário do Valor no sábado e o Thiago não estava lá, só um detalhe. Porque é domingo, tá, irmão? É domingo, viu, irmão? Talvez você não tenha sido convidado. Não, Talvez você não tenha sido convidado. É você não domingo, tenha sido viu? convidado Eu não sei se pro você tá sábado. sabendo, mas é Talvez domingo. você não tenha sido convidado pro sábado, hein? A cada Só vexame, isso. eu conheço esse Moreno aqui, com uma palma da minha mão. Moreno, você tá aí que você quer, seu lugar é aqui dentro do meu peito aqui, ó. Mas aqui, Quando o Cruzeiro tava empilhando aqueles vexames, aí ele chegava aqui grandão, estufava o peito, mais um vexame do Cruzeiro e tal. E agora, os resultados, só o elenco, Jardim e tal, e vamos todos juntos nessa aquarela, nessa passarela de uma aquarela. Que um dia, enfim, Onde tem esse valor, hein? Menos Esse valor que processo. você tá pintando aí. Nossa, Você já viu esse valor? advogado, advogado. Eu achei que eu conseguia citar o Toquinho ali. É, pô. mas isso Uma é tudo, linda isso Não, página. é que não lembra que no final ele fala descolorado. Nesse caso, não. É. Nesse caso, vamos permanecer. Uma linda gaivota. Gente, agora isso tudo começa Música linda, né? por essa declaração sua que eu não entendi. Porque, sinceramente, futebol, você pode mudar de opinião. Em 2 meses acontece muita coisa. Tá falando pro Valor? Não, Não, porque o Thiago vai criticar, não, porque o Pedrinho não pode mudar de opinião, não tá sendo coerente. Peraí, cara, pode ser. Não, você tá dizendo que é o resultado é que gera essa mudança. Eu só disse que o Futebol é momento, é isso mesmo. Tipo, presuntinho. Eu só disse que o Pedrinho deu uma declaração precipitada. O que o Breno disse, que eu falei sobre incoerência e tal, é mentira. O Breno não entendeu. É mentira, não é mentira. Ele está mentindo pra você, tá. telespectador. Só Porque eu não voltar. falei sobre incoerência, eu disse, o Pedrinho se precipitou. Mudou o Eu acho que o discurso. Pedrinho mudou o discurso porque ele se precipitou.
Ele se precipitou. Eu não falei sobre coerência. Aliás, o professor Breno, eu não lembro se foi o Valu, se foi o Elton que falou também sobre ter falado sobre coerência. Em momento algum eu sinto a palavra incoerência. Só disse que ele mudou o discurso, porque pra mim ele tem foi todo o direito de precipitado. mudar o discurso. Se estão falando sobre... Eu também acho que ele tem. Então, Por isso que eu acho que ele se precipitou. Ele se precipitou ao criticar as contratações feitas para esse elenco. Esse elenco é bom, esse elenco é forte. E a gente tá vendo isso. Tá nítido. Era nítido. O que faltava? Um bom treinador Mas que talvez, conseguisse extrair o melhor na dos caras. época ele não achava isso porque não tinha o treinador que tinha Ele se precipitou. Aqui não foi só isso que mudou no Ele Cruzeiro, se né? precipitou. Outras coisas O também. ambiente era horrível Atitudes dentro do dele, Cruzeiro. A forma de se pensar total. futebol do Cruzeiro, o Pedro Lourenço viu que não ia conseguir alcançar o estágio É uma que ele verdade. pretende colocar o clube. Então, Isso é uma verdade. Essas mudanças feitas no Cruzeiro, eu falei lá na rádio hoje e vou falar aqui. Quando o Diniz foi contratado, o nome sugerido, e aí o Pedrinho assinou, falou, não, para trazer, etc e tal. O Diniz chega, as contratações, o Diniz começa o trabalho. Tinha uma participação efetiva do departamento de futebol nas ações, inclusive dentro de campo. Por causa do alinhamento do Diniz com o Alexandre Matos e tal, tinha. Só que aí, quando o Diniz sai, o Jardim chega, o Jardim não aceita, e daqui a pouco os líderes, né, sugeriram que... gente, eu falei na rádio, vou repetir aqui. Quando o Alexandre Matos deixou o Cruzeiro, os jogadores se manifestaram, legal, normal. Eu já dei parabéns, assim, abraçar eu acho muito forte. Acho muito forte. O abraço é um negócio de energia, né, Valuzinho? Abraço traz energia. Você não abraça assim. qualquer pessoa. Então, às vezes, eu não tô... E outra coisa, não tem que encostar na minha cabeça, eu fico louco, né? Porque atrapalha o cabelo, não, energia. Então os caras, não, pô, seja feliz, seu novo amor, etc e tal, tudo bem. Só que um grupo de jogadores, não, afasta do vestiário. Aí o Pedrinho decidiu não colocar nas viagens e tal. E aí foi mudando. Os processos, viu, tio? Foram mudando. Sob a coordenação do Jardim. O Jardim falou, ó, nós estamos indo por esse caminho. Se a gente for por esse caminho aqui, a tendência é que a gente ajuste a casa. E aí mudaram. E aí, o que acontece? Foi ajustando. Aí o time começa a encaixar, os resultados começam a acontecer e o Cruzeiro tá lá com o mesmo número de pontos do Flamengo. Entendeu? Então, a mudança dos processos, ou as mudanças nos processos geraram um bom futebol, o encaixe, os resultados, e aí hoje todo mundo feliz, todo mundo torce pro Cruzeiro, e a imprensa está aqui para comentar. Porque eu acho muito perigoso falar analista. Analista. Tem muito pouco de informação para você analisar alguma coisa, meu filho. Você bater no peito e falar, eu sou analista. Pois não. Sabe qual foi o maior erro do Pedrinho? E eu Não tenho ter cer- você como filho. Eu tenho certeza que lá no fundo, eu não sei se um dia ele vai expor isso, mas nessa primeira gestão foi ter contratado o Alexandre Matos. O maior erro do Pedrinho foi esse. Pode continuar. Era só um desabafo. Peraí, aqui, ó. Recebi uma informação agora. Surgiu um rastro de onça ainda sobre o Cruzeiro. Eu vou falar agora. Surgiu um rastro de onça de que o volante Wallace poderia ser envolvido na negociação do Cruzeiro com o Inter pelo Vitor Gabriel. Fui atrás da informação aqui, isso nasceu lá no Sul. Fui atrás da informação aqui e uma pessoa do Cruzeiro disse: não, em nenhum momento essa troca foi cogitada. Até porque o Inter só aceita venda. O Inter, Nem o Lautaro pode entrar? o Inter pode até se interessar pelo Lautaro, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou lá, busco o Vitor Gabriel. Quanto você quer por ele? X, toma, pimba. Aí você vira pra mim e fala, eu quero o Lautaro. Eu falo, então dá 3 milhões de euros aí, ou de dólares, né, Thiago? Dólares. De 10 milhões de euros. Foi Não, o que- Lautaro. Lautaro, 3 dólares. milhões de dólares. 3 milhões de dólares. Aí você paga. Ah, não dá nem pra bater. Não, vamos separar as coisas. Não, eu tenho informação. Eu tô falando que tem razão. Você tem alguma informação? Não, mas a do Lautaro, o Thiago, a gente tava debatendo lá na rádio, a gente debateu essa possibilidade. O Cruzeiro toparia envolver o Isso. Lautaro. Aí basta o Inter querer, né? Mas eu tô achando o valor do Vitor Gabriel altíssimo. Altíssimo. Vocês estão normalizando? não, o Inter tá naquela, né? Eu adquiri primeiro, num valor bom, então eu peço tanto que eu quiser, igual no Corsa. Se eu quiser, eu peço 50 mil. Ó, sabe o que eu vou pedir pra você agora, Elton? Presta Silêncio, atenção no que eu vou silêncio. falar, porque você é um homem... Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é um resumão, né? Aqui dos donos da bola ali, programa da TV Band, né? Vai lá e dá uma moral pro canal oficial. Aqui é só cortes. E o que você acha aí? Você acha que deve trocar o Alisson ou Lautaro ali? Você acha que esses jogadores têm que sair do Cruzeiro? Acho que o Alisson pode ser que ainda vingue, né? O Lautaro, eu não sei, cara. Muito difícil. Mesmo com o time voando, ele não consegue andar, né? Então, deixa aí o seu like, também se inscreva no canal. Se você não inscreve, eu já sei que você torce para o outro time da Lagoa. Mas é isso. Valeu, abraço e até a próxima. Tchau.